Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias. Aqui você fica por dentro das principais informações de Linhares e região. E nesta edição você vai ver. Onda de arrombamentos assusta moradores do residencial Fonte Grande em Linhares. Homem é morto com 12 tiros no bairro Araçá. Aumento na tarifa de energia elétrica já afeta moradores também da zona rural. Publicitário que quer percorrer toda a América Latina de bicicleta passa por Linhares. Hoje é dia da nossa coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Moradores de São Rafael, Farias e Rio Quartel vão receber neste final de semana a visita da unidade itinerante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nessas localidades houve aumento nos casos de câncer de pele. A doutora Elizabeth Lima é nossa entrevistada de hoje. E no esporte, os destaques de Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Moradores do residencial Fonte Grande em Linhares estão incomodados com os constantes arrombamentos. Só nesta madrugada, os bandidos arrombaram 4 residências. Numa das casas invadidas, o prejuízo ultrapassa os R$40 mil. Até agora, ninguém foi preso. A insegurança tomou conta dos moradores do residencial Fonte Grande, na região do bairro Movelar. A aparente tranquilidade que se vê durante o dia é quebrada pela ação de criminosos no período da noite. Só nesta madrugada foram 4 ocorrências de arrombamentos no local. Nesta casa, as marcas da tentativa de arrombamento ficaram na janela da sala. O bandido só não teve sucesso porque o morador acordou e frustrou o roubo. Durante essa madrugada foram 2 tentativas, uma na minha casa, uma no vizinho aqui, e 2 assaltos entraram. Teve 2 entradas em 2 residências. Agora, você acha que isso pode ser uma ação coordenada ou foi coincidência? Rapaz, eu creio que deve ser de 6 para cima, porque foi em torno de 3 horas da madrugada. E 4 casas na mesma madrugada não foi 1 nem 2. Eu creio que seja muito mais de 2. Já este outro morador não teve a mesma sorte. Os criminosos invadiram a casa dele e levaram vários equipamentos eletrônicos. Infelizmente é muito triste, porque não roubaram apenas utensílios domésticos da minha casa, roubaram equipamentos meus de trabalho, né? Tudo aquilo que tem a ver com a minha renda mensal e é muito complicado, é muito triste mesmo. Deixa uma insegurança grande, né? É demais, é lamentável, muita insegurança. No chão ficaram as marcas deixadas pelos criminosos que, mesmo com o morador em casa, tiveram a tranquilidade de entrar pela janela e fugir com os equipamentos. Segundo os moradores, só nas últimas 24 horas foram pelo menos 6 ocorrências. Em 2 delas, os criminosos tiveram êxito. Eles reclamam deste mato alto aqui nas proximidades do bairro Fonte Grande, além das construções, é claro, são muitas construções aqui no bairro que são usadas como esconderijos desses criminosos. Nós tentamos, mas não conseguimos falar com o comandante da companhia responsável pelo policiamento da área. A sede da companhia fica no bairro Linhares 5, vizinho ao Fonte Grande. O efetivo daqui atende a pelo menos 10 bairros da sede, além da região de Córrego Farias. Bom, qualquer informação que possa levar a esses criminosos pode ser repassada ao 190 da Polícia Militar ou 181 da Polícia Civil. E é claro, não é preciso se identificar. Um homem de 37 anos foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira no bairro Araçá. O crime aconteceu na Avenida Cachoeiro de Itapemirim. Sidney de Almeida Oliveira, 37 anos, foi atingido por 12 tiros e morreu ao dar entrada no hospital. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Os autores do homicídio estavam em uma moto e fugiram sem deixar pistas. Nós tentamos obter informações sobre a investigação do caso, mas não conseguimos falar com o delegado responsável. Até agora, ninguém foi preso. E a violência não deu trégua nesta terça-feira aqui na cidade. Durante a tarde, no bairro Aviso, um menor de 15 anos, por pouco não foi baleado no interior de uma oficina mecânica. O carona de uma moto chegou ao local e, de arma em punho, efetuou 3 disparos contra o adolescente, que por sorte não se feriu. O suspeito fugiu e ainda não foi identificado. O crime aconteceu por volta das 3 horas da tarde na rua Pernambuco, no bairro Aviso. Vamos mudar de assunto, vamos à coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Confira. Olá pessoal, na coluna de hoje nós vamos falar sobre novos investimentos. Nós vamos se dirigir principalmente para aquelas pessoas que estão querendo montar uma nova empresa. Pessoas que eventualmente saíram do seu emprego, estão buscando oportunidades de negócio para poder empreender. Empreender é importante, o Brasil é um país empreendedor, como inclusive já
comentamos sobre esse aspecto aqui na própria coluna, alguns meses atrás. O Brasil é um país empreendedor, mas antes de você abrir sua empresa, você deve prestar atenção a vários requisitos, como por exemplo, fazer um plano de negócio. O que é um plano de negócio? Plano de negócio é uma ferramenta que tende a ajudar o empreendedor a avaliar se aquela ideia tem potencial. Ou seja, se uma eventual ideia de se montar um negócio vai ter viabilidade e você vai ter reais e concretas possibilidades de sucesso ao empreender aquele negócio. Então é muito importante que você, empreendedor, antes de investir em qualquer negócio, que você monte o seu plano de negócio. A gente tem visto, infelizmente, várias pessoas que às vezes saem do seu emprego, pega todas as suas economias, monta uma nova empresa e no final de 1 ou 2 anos, essa pessoa está com prejuízo, perde o capital investido e ainda arca com novos prejuízos que foram acumulados ao longo do tempo. Então você, empreendedor, tem que fazer um plano de negócio que nada mais é do que uma avaliação das perspectivas daquele negócio. De todo caso, se você não tiver condições ou ferramentas para fazer esse plano de negócio, recomendo que você procure auxílio. Por que não? Junto ao Sebrae, que tem um time de consultores que pode te ajudar a você elaborar o seu plano de negócio, ou até mesmo recorrer a consultores ou assessores que vão te ajudar nessa árdua tarefa de empreender, que é muito importante para o crescimento econômico da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, e ao mesmo tempo é uma coisa muito séria. Eu costumo sempre dizer, ninguém pode brincar de ser empresário. Ser empresário é algo muito sério. O empresário corre muito risco aqui no Brasil. O Brasil é um país empreendedor, mas os riscos inerentes à atividade empreendedora são muito grandes. Então você, empresário, tem que estar atento, tem que planejar, ou seja, decidir antes quanto ao sucesso ou ao potencial insucesso, se for verificado no plano de negócio, do seu negócio. Então se oriente, busque informação e, acima de tudo, planeje a abertura do seu negócio. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma semana abençoada. É com você, Cláudio. Obrigado, Abel, pelas informações e até a próxima coluna Economia e Negócios na próxima terça-feira. Vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira de sol sem previsão de chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Colatina, mínima de 17, máxima de 30. São Mateus, variação entre 19 e 30 graus. Em Vitória, mínima de 19, máxima de 27 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o aumento na tarifa de energia começa a afetar os moradores da zona rural. É um instantinho só, nós já voltamos. Com reajustes constantes, a energia elétrica chegou ao mês de maio deste ano com um aumento médio de quase 60% nos últimos 12 meses. Muita gente teve que abrir mão de certos confortos e do desperdício para não ver boa parte do salário ir embora com a conta de luz. Na zona rural, onde a energia elétrica costuma ser mais barata, a situação também está difícil. A conta de luz de muitas famílias na zona rural mais que dobrou. Os brasileiros têm sofrido com um aumento constante da tarifa de energia elétrica, mas o destaque vai para quem produz os alimentos que fazem parte da mesa dos capixabas. Com isso, o que parecia ruim pode ficar ainda pior. Os produtos nas gôndolas dos supermercados podem sofrer variações dos preços e o consumidor, consequentemente, vai pagar mais caro por alguns produtos. No primeiro semestre de 2015, a energia elétrica ficou entre os principais fatores de impactos da inflação do país. E se o bolso do consumidor está sendo afetado, para o produtor rural não é diferente. No Espírito Santo, os agropecuaristas estão sentindo o reflexo da elevação da tarifa da energia elétrica, que passou de 0,179 para 0,337 por quilowatt-hora no período de um ano. Em Linhares, a situação não está diferente. A energia elétrica é indispensável para a produção do café ou de outros produtos agrícolas, porque precisa ser aplicada na irrigação. E sem irrigação você não produz. Então o que o governo fez? O governo praticamente dobrou o preço da energia elétrica, não é? E para outros setores, eu não sei, a nossa bandeira é a bandeira vermelha, a mais cara que tem. Então precisava o governo pensar mais um pouco no produtor rural e não continuar aumentando essa energia ou achar uma forma de minorar esses custos
que nós estamos tendo para produzir o café, por exemplo. Para Elton, o aumento na tarifa de energia elétrica afeta a produção, o que preocupa ainda mais o produtor, que teve uma queda de quase 50% na produção do café este ano. A cultura demanda uma certa quantidade de água que você tem que colocar. E para colocar essa água, você precisa da energia elétrica. Então você não tem forma de você tirar ou deixar de irrigar ou diminuir esse uso da energia elétrica nas bombas para poder você irrigar adequadamente para ter uma boa produção. A energia para o meio rural é considerado um insumo básico. Diversas atividades produtivas precisam do fator para a produção de alimentos. Na situação, eu pensaria em termos, por exemplo, de bandeira, que o governo desse para nós a bandeira verde, no caso, como ele dá para muitas indústrias, né? E outra coisa, a questão dos empréstimos, que ele pensasse bem, ele subiu o valor dos juros, né, para você aplicar na agricultura. E intercedesse também na questão do preço do produto. Então, quem controla o preço do café, por exemplo, é o quê? É o mercado interno e externo. Então, que ele intercedesse e melhorasse a questão do preço, que nós vamos ter que vender nosso café para poder justamente, talvez, ganhar um pouquinho de dinheiro para a próxima safra. Porque nós tivemos uma redução esse ano de quase 50%. Muita gente teve até entre 40% e 50% da redução da produção. E o preço que você vai vender não está condizente com o que você vai gastar para a próxima produção, porque você tem muita coisa para gastar. Gente, pois em função dessa alta na conta de luz, o risco de corte no fornecimento é cada vez maior, visto que muitas famílias têm ficado inadimplentes com a tarifa. A dica de especialistas é tentar negociar as contas em atraso. Vamos agora saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 392 a saca. Arábica 7, R$ 308. Conilon tipo 7 fechou o dia cotado a R$ 293 a saca. Um publicitário paulista quer percorrer toda a América Latina de bicicleta. Ao todo serão 45 mil quilômetros de percurso. Além de registrar a cultura e a natureza de cada canto que passar, Rodrigo Cisman ainda irá promover palestras em escolas contando sua aventura. Na passagem aqui por Linhares, ele conversou com nossa reportagem. Ele decidiu abrir mão do conforto de sua casa para se aventurar em cima de uma bike em direção ao México. Rodrigo Arbex tem 31 anos e já está há 9 meses longe de casa. Com o projeto Bike América, já percorreu várias cidades. Ele fala sobre os objetivos da viagem. Tem alguns objetivos. O pessoal é mudar um pouco de estilo de vida que eu levava em São Paulo, poder conhecer um pouco da América Latina, fazer um pouco de esporte, uma atividade ao ar livre, bem desestressante, e poder fazer algumas atividades que não tinha muita chance de fazer lá, juntar algumas paixões que eu tenho de escrever, de fotografar, de mergulhar, e aproveito para falar um pouco com as crianças. Então é um objetivo legal também que me faz muito bem. Então o objetivo todo é o bem-estar meu e, quando possível, de quem está próximo ou de quem cruza um pouco o meu caminho. Além da viagem, ele se aventura no fundo do mar. Apaixonado por fotografia e mergulho, ele não perde tempo. Procura logo uma cidade com praia para a prática. Ele tenta, a cada cidade em que passa, ministrar palestra em escolas sobre a importância da preservação. O mergulho apareceu meio sem querer na minha vida e depois disso não saiu mais. E aí tudo que eu planejava fazer na minha vida, ele estava incluso. Ou pelo menos era sempre um caminho, um norte. E por conta disso, como eu resolvi fazer a viagem, eu achei legal, ia ser uma coisa boa para mim incluir isso na viagem. Poder falar com a criançada, geralmente de escola pública, já que eles não têm muito acesso a esse tipo de vida, de cultura.
e mostrar para eles a importância, tudo que tem lá embaixo é tão bonito, sabe, e ao mesmo tempo tão frágil. Então, passar essa mensagem de que tudo que a gente faz aqui reflete no mar, não tem jeito, todo lixo que é jogado aqui, por mais que caia no rio ou em aterro, geralmente acaba indo para o mar, e isso é muito prejudicial, são algumas vidas muito frágeis lá embaixo. Rodrigo abriu mão da publicidade para montar o projeto Bike América, mas ele não quer parar por aí não. A minha ideia quando acabar a viagem, além de planejar algumas outras talvez, é trabalhar mais com fotografia, mergulho, fotografia submarina, com texto também, mas aí tentar fugir um pouco do texto publicitário e mais para matérias jornalísticas sobre lugares, sobre passeios, mais sobre natureza e não tanto para o mercado publicitário. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a viagem e os lugares que Rodrigo está percorrendo, é só entrar no site www.projetobikeamerica.com.br. Boa sorte então ao Rodrigo nesta árdua tarefa, de cruzar toda a América Latina. E agora vamos ao resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique, as notícias do Brasil na Copa América. Olha, o Neymar já chegou ao Brasil e disse que resolveu, pedir dispensa para sair lá do Chile, porque ele ia ficar treinando sem um foco, sem objetivo, e além disso poderia ofuscar os colegas pela pressão que ele sofre também por parte da imprensa. Neymar tem 20 dias agora para descansar e esquecer os incidentes que ocorreram com ele na Copa América, pediu perdão a todos, disse que é uma lição para ele melhorar cada vez mais. E o técnico Dunga não deve mudar a seleção, pelo menos o time para entrar em campo contra o Paraguai no próximo sábado. Ainda bem, né, Dunga? Porque essa história aí de 4 zagueiros no time ao mesmo tempo é brincadeira. É bom lembrar, Cláudio, que o Paraguai tirou o Brasil da Copa América de 2011. Naquela oportunidade, o Brasil era franco favorito. Quem sabe agora o Brasil, que não está entrando com essa moral toda, possa vencer a difícil equipe, pelo menos para quem a enfrenta, do Paraguai. Amanhã tem mais esportes aqui e vamos conferir as últimas do Linhares, que se prepara para a Copa Espírito Santo com o jogo treino que vem por aí. Gente, estamos de volta com o Sim Notícias para falar de saúde, sobretudo em relação ao câncer de pele. No próximo final de semana acontece uma ação itinerante da Sociedade Brasileira de Dermatologia em Linhares, E o câncer de pele é o assunto principal. Nós vamos conversar com a médica e membro também da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que participa organizando este evento, a doutora Elizabeth Lima. Tudo bem, doutora Elizabeth? Tudo bem, muito obrigada. Doutora Elizabeth, o que vai ser debatido e conversado nessa visita dessa unidade itinerante, que é a única aqui no Espírito Santo, É a primeira vez que Linhares recebe, a gente chama de Tour GRAP, câncer de pele. Linhares a gente acrescenta câncer de pele, câncer de boca, porque nós trabalhamos junto, o programa de saúde bucal, junto com a dermatologia, trabalha um programa de saúde de pele, câncer de boca. E sendo essa a primeira vez no estado, na hora de definir quais as localidades, o programa do câncer de pele, tanto eu quanto o doutor Itamar, fizemos um mapeamento das áreas onde mais tínhamos procedência de pacientes com câncer de pele, ou seja, onde nós temos maior incidência da doença, desses dois tipos de câncer. Desses tipos de cânceres. Então, o que nós definimos? Fazer em áreas rurais. Nós temos 3 áreas, nós vamos contemplar com o Tour GRAP e esses pacientes serão atendidos. Nós faremos atendimentos tanto da parte odontológica, da saúde bucal, quanto da parte da saúde da pele, dermatologistas, 2 dermatologistas estão atendendo. Fizemos também o treinamento das equipes da Estratégia de Saúde da Família, então enfermeiro, médico e dentista da equipe da estratégia também foram treinados para fazer esse atendimento no dia. Pois é, as localidades são São Rafael,
Farias e Rio Quartel. Foram nessas localidades que a maior incidência foi detectada por vocês? Nessas localidades. Coisa, né, São doutora? Rafael, nós temos uma área, São Rafael, Farias, Rio Quartel, temos em comum a agropecuária. Entendi. Né? Então, os pacientes trabalham de sol a sol e estão expostos, vulneráveis mesmo, ao principal fator causal do câncer de pele, quer dizer, o maior causador, que no caso é o sol. No caso do câncer de boca, o que exatamente pode... Nós temos o lábio, o câncer de boca, o lábio está exposto ao sol, mas aí nós temos outros agentes também no câncer de pele, mas que no câncer de boca eles vêm também de uma maneira mais acentuada, que é o cigarro, a má escovação, a má higiene bucal, a bebida alcoólica. Tudo isso atrapalha. Do câncer de boca acentua a ocorrência. E se a pessoa já tiver uma predisposição, aí que Quando existe na família predisposição genética, esse fator é maior. Então, os fatores de risco, né, que é o que nós estamos falando, são os fatores de causa. Então, nós temos o fator genético, a exposição solar antes Mais dos intensa. 20 anos de idade, de maneira mais acentuada e sem proteção. E na zona rural isso é impossível não se ter essa... Exatamente. essa Então, exposição, né? os dados estatísticos mostram que pacientes que tomam sol acentuadamente antes dos 20 anos de idade, de maneira crônica, de maneira acentuada, mesmo, né? eles têm 80% mais de chance de ter câncer de pele do que a população normal. Coisa. Mas dá para proteger, dá para se proteger Dá disso? para se proteger, porque nós temos medidas fotoprotetivas. Então, a Entendi. utilização de chapéu, roupa de manga comprida, o próprio uso do protetor solar, são medidas protetivas. Doutora Elizabeth, como a senhora mesmo falou, Linhares é privilegiada por receber esse caminhão, né, essa unidade itinerante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Essas comunidades, então, dá para dizer que as datas que cada comunidade vai receber? Sim, vai ser um prazer. Na realidade, nós estaremos em São Rafael no dia 26 de na junho. sexta-feira, né? Isso. No Farias, nós estaremos no sábado, dia 27 de junho. E em Rio Quartel, nós estaremos no dia 28 de junho, que é no domingo. A ação começa às 9 horas da manhã, terminando às 14h30. E lá vocês vão trazer palestras Lá e nós teremos informações? atendimentos por parte de dermatologistas e dentistas, lembrando a população que os pacientes a serem atendidos são pacientes com lesões predispostas para o câncer de pele. Entendi. Então, no dia da ação, nós não atenderemos queda de cabelo, coceiras. O assunto é câncer de pele. O assunto é câncer de pele e lesões suspeitas ou predisponentes. Então, pessoas que tenham lesões suspeitas, que querem tirar uma dúvida sobre o câncer de pele, nós estaremos lá disponíveis para atender. Entendi. Além disso, teremos atendimento também pelos dentistas. E será feito também uma palestra educativa em saúde, né, com essas orientações, um pouco mais do que nós falamos aqui, dos fatores de risco para o câncer de pele e como podemos nos prevenir. Doutora Elizabeth, agora o diagnóstico precoce sempre é fundamental no tratamento de um problema desse, né? O diagnóstico precoce é sempre fundamental porque ele é mais resolutivo com a obtenção da cura. Então, quando eu tenho lesões pequenas, eu consigo às vezes tratar com laser, que são lesões que a gente chama de baixo risco. Eu consigo tratar com laser, com criocirurgia, com eletrocirurgia. Se eu tenho lesões um pouco maiores, a gente opta pela cirurgia sempre, que é a melhor forma de tratamento. Quando nós temos lesões em áreas como nariz, próximo dos olhos, orelha, para a gente evitar uma amputação, a gente pode até encaminhar para radioterapia. Alguns pacientes são encaminhados. Então, quanto mais cedo você tem uma lesão suspeita e você busca o recurso, melhor a resposta no seu tratamento, né? Tem que ficar então, atento. essas ações de ir até onde o paciente está, ela tem essa importância de significado. Entendi. É a gente fazer a busca ativa e poder captar um paciente com uma lesão precoce. Sobretudo o pessoal da zona rural que tem uma dificuldade maior de acesso, né? Sim, com certeza. Então, nós temos pacientes que frequentam o nosso ambulatório, que vêm, e tem muitos que têm muitas dificuldades de chegar até o acesso. Às vezes não é dificuldade nem em vir, mas de que forma chegar. Entendi. Então, quando a gente abre a possibilidade desse paciente ter um acesso mais facilitado, aumenta a busca, aumenta a possibilidade de a gente fazer um diagnóstico precoce. No atendimento que a senhora faz aos pacientes com câncer de pele, a gente sabe que a notícia de que a pessoa está com câncer, ela já é pesada, né? Verdade. A questão psicológica também, isso pesa no tratamento? Enfim, a pessoa tem que suportar emocionalmente essa informação?
Essa é uma excelente pergunta, porque na realidade o paciente ele sofre, a palavra câncer ela tem um peso, o nome independente por si se é no né? fígado, se é no pâncreas, se é na pele, ela sempre tem um peso. E a gente sempre observa o paciente sair daquele momento que você dá o diagnóstico assim, um pouco perturbado, a família muito angustiada, até que a gente pede os exames para comprovação ou não, quer dizer, esse é um momento difícil. Então, para a gente poder auxiliar, dar um suporte emocional, a Sociedade Brasileira de Dermatologia implementou uma coisa chamada Grupo de Apoio Permanente, que é o que a gente chama de GRAP. Linhares, nós temos o GRAP funcionando. O GRAP, câncer de pele, boca, ele funciona no Centro de Saúde, lá no bairro Araçá, e com reuniões periódicas com a psicóloga, a doutora Gliciane Chagas Brumati, e faz esse apoio à família e ao próprio paciente para poder suportar e conseguir resgatar a vida em meio a um momento difícil. E a presença da família é muito importante numa hora dessas, muito importante. Tá, Joia, quero agradecer muito aqui a presença da doutora Elizabeth Lima, já é de casa, participa sempre aqui, né, no programa 5 Comunidades com Renato Rangel, e hoje trazendo essa notícia importante, principalmente para você da zona rural. Atenção, comunidades de São Rafael, Farias e Rio Quartel. Na sexta em São Rafael, né, doutora? Isso. No sábado em Córrego Farias. Isso. E no domingo em Rio Quartel. Isso. Atendimento à unidade itinerante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, falando sobre o câncer de pele e o câncer de boca. Doutora Elizabeth, muito obrigado pela presença, viu? Eu que sempre agradeço. Essa é uma ação voltada para você que nos assiste. Participe, venha participar conosco. Vai ser um prazer recebê-lo lá. E parabéns pela iniciativa também de toda obrigada. A Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esta edição do Sinotícias está terminando. Você, claro, pode contribuir para fazer o nosso telejornal. O e-mail para mandar a sugestão de reportagem aparece no seu televisor. pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O endereço do Facebook está aí na tela. O telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui.